Eu acho que ser jovem hoje no rural brasileiro é a gente se desafiar a permanecer no espaço que a gente vê nós como direito, por mais que a gente tenha uma ofensiva cada vez mais forte do agronegócio que tenta nos retirar, né? Ainda mais quando a gente se coloca na condição de camponês. Então, acho que a gente fazer uma resistência, um enfrentamento a esse avanço que o agronegócio tenta fazer nos locais onde a gente está inserido. E também como um jovem que tem várias dificuldades para permanecer no campo, mas também está passando por um momento que constrói várias opções e vários métodos para permanecer no campo. O projeto foi aprovado pelo CNPq em 2016 por meio de um edital universal para a gente poder desenvolver e realizar as pesquisas com o intuito de que, bom, em primeiro lugar é atualizar o estado da arte sobre a discussão da juventude rural com foco específico na questão ambiental. O outro objetivo, sobretudo, desse projeto é mapear os conflitos socioambientais onde tem juventude rural envolvidos, junto a plataformas de notificação e autonotificação de conflitos socioambientais e, a partir disso, interrelacionar com os dados do IBGE, do censo em relação à juventude rural e, a partir das próprias experiências, manifestações, formulação de pautas de organizações e movimentos sociais envolvendo juventude rural. Outra iniciativa que a gente teve durante o projeto foi realizar algumas pesquisas de campo para fazer coleta de dados, entrevistar jovens, conviver com eles um tempo ou durante um evento, né, para perceber um pouco dessas experiências que esses jovens estão desenvolvendo. O mapeamento dos conflitos socioambientais envolvendo a juventude rural no Brasil foram feitos em todas as regiões do Brasil. As pesquisas de campo, uma foi feita num evento em São Paulo envolvendo jovens que atuam e vivenciam em áreas de conflito socioambiental relacionados à mineração, e aqui no Rio Grande do Sul a gente foi no Festival da Semente Crioula e conversamos com jovens no debate relacionado às sementes crioulas e aos jovens guardiões de sementes crioulas, que é uma iniciativa importante que ocorre no Rio Grande do Sul e que a gente também procurou, a partir daí, escutar o depoimento desses jovens que estavam participando desse evento, que vinham de várias partes do Brasil. Eu participei durante um ano do projeto de pesquisa Mapeamento das Ações da Juventude Rural sobre mobilizações e conflitos socioambientais do Brasil, como técnica de pesquisador do professor Sérgio. Então, durante esse um ano, eu realizei algumas atividades que envolveram a revisão bibliográfica de alguns textos acadêmicos que fizeram parte da minha formação junto ao projeto, com algumas temáticas como políticas públicas, conflitos e desastres socioambientais, e a subjetividade envolvendo a juventude rural. E também a pesquisa de campo, com a participação numa audiência pública no município de Lavras do Sul, do projeto minerário Três Estradas, com o intento de retirar fosfato da região, onde eu pude perceber um pouco o plano político desenvolvimentista desse tipo de empreendimento. E também na 9ª Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Agrícolas, que aconteceu no final do ano passado, no município de Canguçu, onde a gente realizou entrevistas semi-estruturadas com a juventude rural do estado e a produção audiovisual a partir dessas. Eu realizei um levantamento de pautas nos principais movimentos sociais brasileiros para tentar identificar como as pautas, tanto da juventude quanto da questão ambiental, compunham esses movimentos e as ações desses movimentos. Eu participei também da construção da revisão bibliográfica do projeto, onde eu entrei em contato com diversos trabalhos que tratavam tanto da questão da juventude quanto da questão ambiental. Eu participei do projeto de pesquisa como técnico pesquisador
Nesse período eu sistematizei uma série de dados do IBGE, dados quantitativos, numa tabela criada pelo próprio projeto. Também participei de uma audiência pública em Porto Alegre sobre mineração e fui a campo numa formação do MAN, o Movimento Social dos Atingidos sobre Mineração, onde a gente coletou diversos dados quantitativos e qualitativos da juventude atingida pela mineração em diversas localidades do país. Olha, cara, eu acho que o jovem hoje ele tem que olhar mais assim pro campo, sabe? Porque as políticas de hoje tá sendo assim de retirar o jovem do campo, sabe? E isso é muito preocupante, porque se o jovem sai do campo, quem vai produzir no futuro, né? Quem vai tá produzindo alimento pra gente? E eu sou muito disso, muito ligado à cultura. Se a gente deixa a cultura de lado, a gente perde um certo sentido, assim, sabe? Questão do veneno hoje. A gente não consegue ter assim uma produção saudável assim dentro da nossa propriedade, porque muitas vezes vem o veneno de fora e acaba matando as nossas plantas, sabe? E lá na minha aldeia a gente tem bastante problema com fogo, porque fazendeiros ao redor sempre tocam fogo todo ano para trocar o pasto. E isso acaba entrando lá e acaba prejudicando a gente. Eu venho de uma região de produção de fumo, né? Então a utilização de agrotóxico é muito grande e a questão da exploração das fumageiras também. Do aspecto ambiental, o principal é a questão do agrotóxico, que contamina. Muitas espécies já estão, assim, que a gente visualiza que não tem mais, até do que chama inso, né? Que são as plantinhas espontâneas, com agrotóxicos dessecantes, está terminando, então gera um desequilíbrio. E a própria produção, ela se desequilibra e a produtividade cai. No município vizinho que eu moro, que é Itapiranga, tem a ameaça de uma construção de uma barragem hidrelétrica. Num dos poucos trechos, ainda que o Rio Uruguai é natural. Se ela for construída, boa parte no município de Itapiranga e parte no município que eu moro, que é Mondaí, vai ir embaixo d'água. Daí com isso vai acabar tirando a juventude do campo, tirando os agricultores, tirando várias famílias do campo. A gente vive bastante em conflito, né? Tanto com a disputa, principalmente de poder, entre tu ficar no campo e tu valorizar a cultura local, e entre tu se entregar para o agronegócio, tu compreender que, na verdade, o que tem valor mesmo é a cultura local e o que tu aprende em casa, essa cultura de ter horta, de ter galinha, ter porco, né? Um dos conflitos é a minha origem, eu sou assentado na reforma agrária. Então tem certos lugares que tu nem pode falar que tu é assentado, porque senão tu é ladrão ou tu é vagabundo. Então é esse tipo de coisa que acontece. O pequeno agricultor é aquele que coloca alimento na mesa do brasileiro, não a grande agricultura. Então, na verdade, isso mais é também um apelo para que a pequena agricultura seja valorizada, porque é isso que está alimentando a gente e não é isso que está envenenando o mundo. Embora seja desvalorizado, eu me sinto orgulhoso. A discussão da categoria juventude rural ou jovem rural traz à tona um locus epistemológico que possibilita a discussão do que é ser e estar jovem no contexto rural brasileiro e como estes vivem, pensam e atuam, inclusive sobre temas ambientais e em meio aos conflitos socioambientais. Durante a pesquisa, as temáticas que vieram à tona junto aos jovens foram agroecologia, agricultura orgânica, a questão dos agrotóxicos, da permacultura, do direito ao território nas florestas e diferentes ecossistemas em meio às suas diferentes estratégias de mobilidade e de elaboração de planos de vida em meio aos conflitos socioambientais no Brasil. A contribuição, a partir das evidências e resultados gerados nesta pesquisa, pode auxiliar na compreensão para gestores, formuladores e analistas de políticas públicas o incremento necessário da variável ambiental e meio ambiente, com centralidade nas políticas de desenvolvimento para a juventude rural e políticas de sucessão rural, assim como na formação de recursos humanos e no ensino superior no âmbito da FURG junto à bolsista de iniciação científica e de mestrado. Auxilia também na elaboração de uma metodologia que interrelaciona os dados censitários do IBGE à participação de plataformas de notificação e mapeamento de conflitos socioambientais, com foco na juventude rural que vive em variados territórios no Brasil.
Ao longo da pesquisa foi evidenciada a necessidade constante de geração de dados, elaboração de pesquisas e dados públicos estimando o número de pessoas que estão em situação de conflito ambiental, bem como ter disponível uma base de dados consistente academicamente e tecnicamente no Brasil. Além de viabilizar a pesquisa, o apoio do CNPq possibilitou a compra de uma câmera digital, com a qual foram feitos os registros audiovisuais dos eventos e dos depoimentos de jovens rurais que estão vivenciando situações de conflito socioambiental, ao qual foi dado o título de Relatos da Juventude Rural. Além disso, possibilitou também o lançamento de um livro e a publicação de artigos acadêmicos sobre a importância do incremento da variável ambiental e meio ambiente nas políticas de desenvolvimento para a juventude rural e a sucessão rural.